Eu gostaria de saudar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que é uma imensa alegria estarmos de volta. Hoje nós vamos dar início à série Daniel. Nós estudamos Apocalipse e agora nós vamos estudar Daniel. E gostaria de dizer que o nome Daniel significa Deus é meu juiz. O livro que foi escrito no ano 605, mais ou menos, antes de Cristo, e que Daniel, possivelmente, ele era descendente do rei Ezequias, porque Daniel era um príncipe, e por isso que possivelmente era descendente do rei Ezequias, e que ele foi contemporâneo do profeta Jeremias e contemporâneo também do profeta Ezequiel. Mas fato interessante aí é que quando Daniel profetizava lá dentro do palácio, Jeremias e Ezequiel profetizavam no meio do povão. Esta é uma observação interessante porque muita gente só quer pregar e profetizar dentro da nobreza. Mas lembre-se que Deus tem profeta dentro do palácio e no meio do povo. Porque esta é a necessidade, esta é a vontade de Deus. Então, eu vou ler aqui um versículo que está escrito em Daniel, capítulo 1, porque hoje nós vamos estudar o capítulo 1 de Daniel. Então, vou ver um versículo que está escrito aqui em Daniel, capítulo 1, que diz: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Para que você entenda um pouco melhor essa história, eu vou explicar a você que quando Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido em duas partes, reino do norte e reino do sul. O reino do norte, lá em cima, tinha como capital Samaria. O reino do sul, lá embaixo, tinha como capital Jerusalém. De acordo com a história, o reino do norte, ele teve uma duração de mais ou menos uns 300 anos e teve 19 reis. E desses 19 reis, de acordo com a Bíblia, nenhum seguiu o caminho de Deus. Todos foram reis maus perante Deus. E de acordo com a Bíblia e com a história, foram para o cativeiro na Síria e nunca mais voltaram até hoje. O reino do norte foi extinto, desapareceu. E o reino do sul, 100 anos depois, foi para o cativeiro na Babilônia, a qual nós vamos entrar na história agora. Mas o reino do sul, com capital Jerusalém, ele teve 100 anos a mais que o reino do norte e teve 17 reis. E desses 17 reis, 8 reis andaram no caminho do Senhor. E, por exemplo, Asa, Josafá, foram reis que andaram na presença do Senhor e que eram do reino do sul, onde a capital é Jerusalém. Mas como foi lido no capítulo 1, versículo 1 aqui, você viu que Nabucodonosor sitiou a cidade de Jerusalém e a destruiu. E passou vários meses rodando a cidade, bloqueando toda a entrada de água e de comida na cidade de Jerusalém. E destruiu totalmente. E no versículo 2 aqui está dizendo que no versículo 2, que ele levou todos os utensílios da casa do Senhor para cinear. Para cinear. Todos os utensílios da casa do Senhor ele levou para cinear. Interessante que ele, sendo um rei pagão e mau, ele teve mais cuidado com os utensílios da casa do Senhor do que o próprio povo de Deus que morava no reino do sul, ali em Jerusalém. Teve mais cuidado. Porque enquanto ele levou para cinear e cuidou, os que estavam na casa do Senhor não cuidou dos utensílios da casa do Senhor. Quem sabe que esse daí foi um dos motivos a qual Deus permitiu que o rei Nabucodonosor destruísse Jerusalém e o templo. Porque eles não tinham cuidado com os utensílios e com a casa do Senhor. Eles trabalhavam de qualquer maneira, faziam da maneira deles e não da maneira de Deus. Mas Deus, se nós continuarmos a leitura aqui, nós observamos que Daniel, Sadraque e Abednego, os três foram levados juntos como cativo para a terra da Babilônia. E o reino de Deus que estava lá em Jerusalém, o reino de Jerusalém foi destruído.
Mas o reino de Deus não foi destruído, porque o reino de Deus ele é eterno. O que foi destruído foi o templo e o reino de Jerusalém, o reino do sul. Mas o reino de Deus ele continua e continuará sempre vivo, sempre eterno. E quando esses três jovens foram levados para a Babilônia, o reino de Deus ele foi dentro de Cedraque, Mesaque, Abednego e de Daniel. E uma prova disso é quando o rei Nabucodonosor tem o seu sonho dito e interpretado, que está no capítulo 2 por Daniel. E diz que o rei de reis, que é Nabucodonosor, o poderoso e soberano Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele se ajoelhou, se prostrou aos pés de Daniel e adorou Daniel. Por quê? Porque dentro de Daniel estava o reino de Deus. E ele reconheceu isso. Ele reconheceu isso. Mas não fica por aí. Se você observar um pouco mais à frente, você vai observar que Cedraque, Mesaque e Abednego também é livrado por Deus na fornalha. Na fornalha. E aí Nabucodonosor também se lembra que o reino de Deus está dentro de Cedraque, Mesaque e Abednego, porque ele reconhece que o rei dos reis, senhor dos senhores, ele estava dentro de Cedraque, Mesaque e Abednego. Por isso que ele disse que a partir deste momento todos se prostrarão e adorarão o reino de Cedraque, Mesaque e Abednego. Mas isso é uma história que nós vamos ver um pouco mais à frente. Por enquanto nós estamos tratando do capítulo 1 de Daniel. E observe que no versículo 12, fala que ele se abstém do vinho e dos manjares da Babilônia. Se abstém. Ele não jejuma. Nesse capítulo aqui, nesse versículo aqui, Daniel não faz jejum de legumes. Ele se abstém, porque ele toma água e come legumes. Ele continua se alimentando, porém, não dos manjares da Babilônia. E qual a recompensa que eles têm por se abster 10 dias dos manjares do rei? A recompensa é que no versículo 17 diz que, ora, estes 4 jovens Deus lhe deu conhecimento, sabedoria e inteligência em toda a cultura e sabedoria da terra. Deus deu para eles 4. Por quê? Porque eles se tiveram afastado das podridões do palácio, das orgias do palácio, da sujeira do palácio, da sujeira da política. Eles estiveram longe de tudo isso. E recompensa por tudo isso, Deus lhe deu sabedoria e entendimento das coisas de Deus. Hoje em dia não é muito diferente. A política não é apenas a política do Brasil, é a política de todas as nações do mundo. São políticas sujas, política de contaminação. E nós não podemos nos contaminar com nada disso. Lembre-se que Daniel era da tribo de Judá. Daniel não era sacerdote. Daniel era um político. Era um político. Os seus amigos eram políticos. E mesmo sendo político, eles não se contaminaram com o dinheiro da política, com as orgias da política. Nada disso. O capítulo 1 de Daniel explica que Deus abençoou os 3 grandemente. Por que abençoou os 3 grandemente? Porque eles tiveram zelo pelas coisas de Deus. Mas outra coisa interessante em tudo isso aí, sabe o que é? Que Nabucodonosor, ele sendo um rei pagão, ele destruiu o templo, ele destruiu a cidade, ele matou muita gente, causou muitas desgraças no meio do povo de Deus, mas Deus usou ele para tal coisa. E esse mesmo Nabucodonosor, foi ele que reconheceu que o Deus de Daniel é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Lá na frente nós vamos estudar um pouco mais sobre o Nabucodonosor, os seus sonhos e a sua história. Continue conosco nessa trajetória e o próximo capítulo será o capítulo 2 de Daniel. Que essa mensagem sirva de edificação para a sua vida e que Deus te abençoe.